O sistema de defesa no ser integral. Como sabeis, o ser integral vem da eternidade, e na eternidade continua utilizando-se de seus diferentes corpos, para a continuidade de sua própria vida. Essa vida se dá em diferentes estágios de energia, pois as reencarnações nos diferentes planetas, ou nos diferentes mundos, obedecem a diferentes frequências, para as quais o ser reencarnante deverá ter seu corpo, no estágio energético, onde continuará sua vida, para ele poder sobreviver nesse novo meio. O ser integral, através da mente divina, veio se formando desde o infinito cósmico, lugar mais rarefeito, lugar de frequências altíssimas, onde existem as partículas perfeitas, únicas, originadoras de qualquer coisa e de toda a criação. Nessa descida condensante, foi incorporando suas particularidades, que obedecem às particularidades da mente de cada espírito. Não podemos deixar de ver que a origem de cada ser é divina, provém da partícula perfeita, origem até do próprio Pai, e ela só se foi rearrumando, se juntando, aumentando de volume até conseguir uma cristalização que hoje podeis enxergar e forma todo o mundo que vos rodeia. Também, como acontece com cada ser que possui o macrocosmos dentro de si, condensado no microcosmos, que é, assim também acontece com cada célula do corpo, e o mesmo acontece com as células sanguíneas, e com todas as células que comandam a defesa do corpo. O corpo dá lugar a cada dia a muitas células cancerosas ou desequilibradas, é natural, assim acontece em todos os seres vivos. Mas, as células que fazem a defesa do corpo, que o policiam a cada instante, podem ser em determinado momento, menos efetivas, pois suas sensibilidades para pressentir, enxergar e ouvir as células imperfeitas estão bloqueadas. Foram bloqueadas a nível sutil primeiro pelas imperfeições, dores do corpo, dores da alma, que as foram desequilibrando em seus corpos mais sutis, pois essas células são também microcosmos, e detêm todos os seus corpos energéticos iguais ao do ser integral. Falando de qualquer célula que origina um tecido, um órgão, um corpo físico, estamos realmente falando da célula integral, que compõe um tecido integral e vários tecidos integrais formarão o órgão integral desse ser integral. Portanto, a célula, tanto como o órgão, tanto como os tecidos, tanto como o corpo integral, eles têm os níveis energéticos do próprio ser integral, espírito, perispírito e matéria, ou corpo material, ou célula material, ou órgão material. Ante esta explicação, para agir de forma integral, para resgatar a função integral de cada célula, que está agindo de forma defeituosa, devereis agir em todos os níveis energéticos dela. Vamos explicar como devemos e devereis agir quando uma doença está instalada, quando uma célula ou órgão está lesado. Também explicaremos como conseguireis agir quando o problema está ainda na parte espiritual ou energética mais sutil, ou quando está a nível perispiritual, camada energética em contato molecular com o próprio corpo, que comanda a passagem de informação do desequilíbrio para o corpo físico, onde a lesão se manifestar a nível material ou fisiológico. Toda doença começa a se formar na mente do ser espiritual, e aí é o primeiro lugar a agir. A mente do ser espiritual comanda os diferentes estágios energéticos do corpo mental, no qual se irá manifestando o desequilíbrio primeiro, até passar à parte energética do corpo espiritual, ou corpo do próprio espírito, onde o desequilíbrio se manifestará também em primeira instância. Estes corpos, quando o ser integral desencarna no mundo físico, acompanham a vida eterna do próprio espírito, e os desequilíbrios, que atingiram o corpo mental e o corpo espiritual, como mata-borrão da mente do próprio espírito, o acompanharam em sua caminhada como espírito, e quando ele encarnar novamente, poderão vir a aparecer, a se manifestar. O sistema imune, ou seja, as células envolvidas na defesa do corpo integral, não escapa disso. E se o sistema de defesa hoje,
deixa de detectar e deixa-se instalar uma doença, é porque a mente, proveniente do espírito, deixou isto acontecer, pois negligenciou e deixou instalar os primeiros desequilíbrios em sua casa mental, e daí estes foram descendo e penetrando pelos diferentes corpos energéticos, até cristalizar como lesão no corpo físico. A mente pertence ao espírito, e as suas intenções, pensamentos, emoções, se imprimem no corpo mental. O primeiro estágio onde devereis agir é nesse campo mental, pois agindo no campo energético mais sutil das células, equilibrando-as ou desequilibrando-as, de acordo com o que pensais e o que alimentais. Se agis aqui, e equilibrais neste ponto vosso ser integral, nenhuma doença se materializará no ser, nenhuma célula agirá imperfeitamente, pois ela conseguirá ser equilibrada novamente, repelindo qualquer possibilidade de defeito em vosso agir, e o sistema imunológico estará atento e atuante a nível físico, pois ele está equilibrado, no próprio equilíbrio do espírito. Outro lugar onde podem pensar em agir é quando o desequilíbrio chegou a se instalar no perispírito, que pelo próprio contato molecular pode, por penetração, por simples permeabilidade, passar a desequilibrar os mecanismos fisiológicos, os quais podem ainda não ter lesado o corpo, mas mais cedo ou mais tarde, continuando o desequilíbrio, uma lesão se manifestará. Aqui, nestes dois pontos tratados é mais fácil agir, pois agimos a nível de desequilíbrios, os quais devemos voltar a equilibrar, e onde ainda não existe lesão a nível de corpo físico. É muito importante que hajais no primeiro nível falado, pois é mais fácil para reverter a situação, mas para agirdes neste nível deveis combater vossas próprias dores, dores da alma, imperfeições morais do espírito. Agora, quando a doença ou lesão está também a nível físico, devereis agir na desmaterialização das células doentes. A força para esta desmaterialização a possuis, e as equipes espirituais de luz estão para vos ajudar, é livre-arbítrio, é merecimento, mas o Pai não deixa a nenhum filho sem dar a mão para soergue-lo, quando ele pede de coração e se empenha na sua modificação. Nada é irreversível nas mãos do Pai, se tens fé e a Ele vos entregais, manifestando a intenção e desejos de vos reformar, rumo à evolução da criação. Tendes tudo no ser integral para comandar a própria cura, para gerar um sistema de defesa atuante, eficiente e eficaz, que não deixe nenhum desequilíbrio vos atingir. É vossa decisão e livre-arbítrio que determina o que sois, mas muito mais importante, que pode determinar o que podereis vir a ser. Hajam nas imperfeições do espírito, que vos levam às dores da alma que desequilibram vosso ser, e que são a origem de qualquer imperfeição nas células e das lesões do corpo físico, e em todos os corpos energéticos. E não esqueçam, a falha do sistema imunológico é a falha do próprio espírito. Bênçãos e luz. Consciência Cósmica. Livro 2, O Entendimento. Capítulo 43. O Sistema de Defesa no Ser Integral.